Ele não muda de lá. Vou mudar agora. Mudar de, né? Vou mudar mês de agosto. Até que enfim, né? Tá bom. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos falar hoje do capítulo 28, Coletânea de Preces. Essa parte do Evangelho é muito interessante, porque os Espíritos e Allan Kardec tiveram cuidado de ajudar a gente nessa questão da prece. Quase sempre a gente tem dificuldade de fazer prece. Quando a gente vai fazer uma prece, a gente fica pensando, e agora, o que eu falo? Se for no centro, quando alguém me chama para fazer, se eu puder, corro. Assim, não tem jeito de ser outra pessoa, não. Tem não, é você mesmo. Então vamos lá. Então fazer prece realmente é uma hora que até para fazer com a gente sozinho é mais fácil. Mas a hora que a gente vai fazer para todo mundo, acaba que a gente fica assim, e agora? E os Espíritos simplificam falando que a prece para os Espíritos, o que vale é o sentimento, não as palavras. Tá? O que você está querendo? O que é seu pensamento? É essa essência que vale. E aí o jeito que a gente fala, tanto faz. Então vamos, cidadão lá da roça. Senhor, nós estamos precisando aqui de um ajutório. Tranquilo, não tem problema nenhum. Talvez ele esteja sentindo no coração muito mais do que a gente, que organiza as palavras com mais facilidade. Então os Espíritos falam, o que vale é lá dentro. É isso que a espiritualidade sente. A gente tem aí um recurso hoje, magnético para tudo. Passa o cartão, aí tem uma frequência no cartão que diz que a gente é a gente. É a identidade digital através da íris. Tem uma frequência. Se outra pessoa tentar entrar no nosso lugar, talvez não dê certo assim com facilidade. Então a nossa prece também tem uma frequência, um jeito que a gente vibra. Quando a gente ouve um homem de vida pública que não é honesto, falando de honestidade, a gente desconsidera. Ele pode estar falando uma verdade assim, daquelas maravilhosas. Alguém que a gente sabe oficialmente que cometeu erros, crimes da política, por exemplo. Quando essa pessoa fala assim, nós temos que ser honestos, o que passa pela nossa cabeça? Um riso. Não vale nada aquela frase, tá? Qualquer dia. Então, uma pessoa que mente muito fala, nós precisamos parar de mentir, porque a mentira é isso, então você para de ouvir, desliga. Não tem vibração, não tem fatos, atos que comprovem o que aquela pessoa fala. Mas uma pessoa que é correta, ela não fala muito. Se a gente imaginar o síndico de um prédio que é correto, pontual, organizado, que fala, pessoal, nós precisamos da colaboração de vocês aí, porque está muito desorganizado. Queria pontualidade, por exemplo. A gente entende que é sério, ele dá o exemplo. Então os Espíritos nos dizem que é importante a gente olhar o fundo do coração e não a parte exterior. E aí, para facilitar a nossa vida, nessa parte, nesse capítulo, eles deram uma coletânea de prece para os mais diversos assuntos. O que nós estamos fazendo aqui nesse planeta? Aí, sabendo que a gente ainda não tem as obras, a gente está mais próximo dos que ficam falando só da boca para fora, né, gente? A situação nossa não é lá essa maravilha, né? A gente está com uma intenção muito boa, mas lá dentro a gente está no treinamento. Aí quando a gente vê o outro fazer, olhando de fora é fácil falar, não, faz assim. Vocês já viram o que acontece? Hoje é dia de futebol. Quando termina o jogo, tem os comentaristas de futebol. O que eles fazem? Eles pegam os lances do jogador e arrumam. Se esse camarada chutasse para cá só mais um pouquinho, depois que o jogo terminou é fácil corrigir. Eu quero ver lá no campo.
né? O adversário do lado correndo, e apito, e a torcida. Aí eu quero me acertar. Então depois que o jogo termina, tá tranquilo. É o que a gente faz com a vida dos outros, com a religião dos outros. Nós estamos assistindo o jogo e pronto. Por que a gente gosta tanto de novela e série? Por uma razão muito simples, a gente assiste o problema das pessoas do lado de fora. Tem um triângulo amoroso lá, o fulano que trai a fulana, que não sei o quê. A gente sabe antes. Quando é com a nossa vida, a gente chora. Mas lá não, é tranquilo, é divertido, muda o personagem e tal. É um passatempo. Bate conosco, bate. Mas não tem dor, porque é o mundo das ideias e as emoções. Quando a coisa vem para a prática, muda. Então os espíritos, sabendo que nós temos essa dificuldade, que a gente é aluno da escola infantil ainda, no nível espiritual, eles falaram: eu vou fazer uma coletânea de prece aí para vocês usarem, que vocês precisarem, tá? Aí tem prece para nós mesmos, prece para os médicos, prece para as crianças. É tanta prece, gente. Eu fiquei encabulado, eu já li isso aqui algumas vezes, mas não é um capítulo que as pessoas nos convidam para falar. Então, deve ter folgado, é uns 10 anos que eu não lia esse capítulo. Eu comecei a olhar e falei: mas é muita coisa. Pelos inimigos da doutrina, ação de graça por um benefício concedido aos outros. Olha bem, a gente pensa em prece intercessória. Tem dia que a gente para e pensa assim: será que esse negócio de fazer tratamento intercessório está certo? Vem você aqui hoje à tarde e fala: vou pôr o nome do fulano ali. O fulano não quer. Ele já avisou que ele não quer. Ele quer continuar a vida que ele está vivendo. Aí a gente fala assim: não, mas eu vou colocar. Sim. Eu quero que ele melhore. Eu quero que ele ganhe força. Ainda que isso seja de uma forma egoísta, né? A gente quer que a pessoa melhore para a gente ficar bem. Mas está valendo. Então os espíritos colocaram isso aqui. Se a gente pensar, qual criança que chega aqui na Terra com mérito? Todas chegam dependentes. O adulto que recebe essa criança é que cuida, que olha o que ela precisa. É que se ela estiver doente, pede a Deus: Senhor, olha meu filho, olha meu sobrinho, olha. Então a misericórdia divina, ela ouve os nossos pedidos, sem dúvida. Então não é primeiro o mérito, depois a recompensa. Aí entra a misericórdia. Tem uma lei lá na terceira parte do livro dos Espíritos, que é a lei da justiça, do amor e da misericórdia. Porque se dependesse só da justiça, seria olho por olho, dente por dente. Mas aí o amor entra em jogo. Por quê? Porque todos erramos. Lição para o Fonte Viva de hoje. Todos erramos, todos olhamos a vida alheia, todos queremos consertar as coisas só do lado de fora. A gente adora brincar no videogame, eu quero ver na vida real. Pilotar um carro lá no videogame, sabe aqueles de corrida? Eu adorava fazer aquilo. O carro espatifa, você ganha outra vida, outro carro. A vida não funciona assim. Se você espatifar seu carro, você vai ter que pagar outro seguro, se tiver. Se não vai andar a pé, se não morrer. Então na vida é a vida, por isso a gente reencarna. E aí que ele fala das preces, a primeira coletânea de preces, sugestões que a gente pudesse fazer, curiosamente, gente, é para nós mesmos. Prece para nós mesmos. Aí isso não é egoísmo, não. Não, isso é reconhecimento do quanto a gente é necessitado, do quanto a gente ainda é vigilante. Numa outra mensagem, a Emmanuel fala assim: contra a nossa vontade de progredir, de ascender na luz, nós temos séculos, milênios de encarnação na animalidade grosseira. Então nós estamos aqui hoje na nossa melhor versão.
É o jeito melhor que dá. Aí a gente olha e fala, mas não tá lá essas coisas, né? Dá para melhorar muito. Mas é o melhor que a gente tem. Ainda é o melhor. Todas as outras encarnações nossas, nós fomos piores. Da onde a gente tira essa ideia com segurança? Quando a gente vai olhar na progressão dos espíritos, lá no livro dos espíritos, ele fala assim, o espírito jamais retrograda. Então o espírito só evolui. Ele pode ficar estacionado, mas andar para trás de jeito nenhum. Então esse malfeitor que está aí machucando pessoas, roubando, fazendo atrocidades terríveis, o que ele está fazendo? Ele está paralisando o processo dele. Porque ao invés dele continuar evoluindo, ele vai precisar retornar várias vezes para expiar, ou seja, organizar a bagunça que ele fez. Então, se nós fizermos baguncinha pequenininha, a gente consegue voltar aí mais uma vez, duas. Se a gente fez aquela bagunça, quantas forem necessárias, até que a consciência fique limpa. Tá? Não é porque as pessoas estão esperando. Vamos imaginar que eu faça mal a uma pessoa. Aí eu vou ter que reencarnar com ela de novo para eu corrigir o mal que eu fiz. Mas se ela me perdoou e for cuidar da vida dela, ela não vai ficar me esperando. Mas é da lei que eu encontre um ambiente parecido com aquele, pessoas que estejam sofrendo igual àquela, para que eu possa reparar dentro do meu coração, da minha consciência, o mal que eu fiz. Então é muito interessante essa coisa, né? Quando a gente começa a pensar na misericórdia do Evangelho, das leis de Deus, é muito bom. E que fica muito legal a gente saber que a gente pode evoluir, pode continuar a nossa jornada sempre, não importa o tamanho do erro que nós tenhamos cometido. Tá? É possível fazer a virada hoje? É. Se eu quiser, é. Difícil é a gente confiar nisso e querer. Quase sempre a gente continua no mecanismo vicioso, mas é possível. Mas quanto tempo eu vou gastar? Não sei, mas quanto mais cedo eu começar a recuperar, mais rápido vai acontecer. Então fazer prece para nós mesmos é o primeiro recurso que a gente vai usar para continuar na nova jornada. No outro momento, analisando as culpas, Kardec pergunta para os espíritos: o que tem que fazer um malfeitor para mudar de vida? Ele fala: primeiro, arrepender-se. E se eu não estiver arrependido, é porque eu não mudei de ideia. Tá? Eu só começo a mudar de ideia na hora que eu analiso as minhas ações e falo: nossa, se eu pudesse, eu faria diferente. Isso é uma coisa que a gente ouve muito em relação à faculdade. A pessoa fala assim: se eu fosse fazer o curso hoje, eu não faria do jeito que eu fiz. Eu iria fazer com mais capricho, com mais empenho. Tá? Isso é sinal de evolução. É sinal que nós entendemos que nós não caprichamos o quanto deveria. Mas era o máximo que a gente tinha naquela época. Juntando aí as dificuldades da adolescência, né? As pessoas entram cada dia mais cedo na faculdade, às vezes até com 15 anos. Juízes entram hoje com idade assim, muito jovens, né? Conhecem bastante a lei, tem uma memória fantástica, não tem tanta experiência de vida, mas entra. Então, quando a gente olha para isso, tem uma falta de maturidade, né? Não é ser infantil, é ser imaturo, porque não vivenciou muitas coisas. Então a gente entra na faculdade e tem aí uma série de convites externos para a gente não concentrar.
Tem ainda muitas confusões que é natural do corpo, da mudança hormonal, do ajuste. A gente está na nossa casa com nossos pais de criança e chega uma certa hora que o ajuste em casa já não funciona muito bem. Por quê? Porque nós precisamos acertar com a sociedade lá fora. Então é o momento em que o jovem adolescente está procurando a tribo dele. Onde que eu vou ficar? Onde que eu sou aceito? Onde que eu me encaixo? Se eu for seguir os padrões dos meus pais, não o padrão moral, né, gente? Mas o padrão de vivência, eu não me adapto lá fora. A vida lá está a 1000 por hora. Essas pessoas estão sendo preparadas para estar bem daqui 20 anos, daqui 15 anos. Então ela tem que conhecer o externo e o interno. O interno ela já tem. Os nossos filhos não perdem o nosso amor porque eles erram. A gente fica triste, sofre junto, mas perdeu o amor, não. Eles precisam conquistar outros amores lá fora, outra confiança. Então é difícil fazer isso. Nessa jornada a gente escorrega muito e olha depois de um tempo que a maturidade começa a chegar e fala: se eu pudesse, eu faria diferente. Eu faria melhor. Eu dedicaria mais tempo com as coisas mais sérias. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vê o tanto que é importante a gente ligar o conhecimento à prática. E o tanto que é difícil. Você vai, na hora de fazer um exercício, a gente sente que, e agora? Com o professor do lado da equipe, é uma coisa. Sozinho, vamos imaginar o médico operando sozinho pela primeira vez. Se der uma intercorrência, ele tem que ter o celular do professor, da equipe, do staff que está acima para poder ajudar. Então, Deus sabe disso, Ele criou o mundo desse jeito. Por quê? Porque nós precisamos de cooperação. Então nós olhamos para a vida, olhamos para nós mesmos e começamos a balizar onde que eu vou ter que mexer. E quando eu consigo enxergar, é hora de eu pedir a Deus força, fazer a minha prece, rodando para o Senhor da vida. Mas e aí, o que eu faço das coisas erradas? Tem jeito de voltar lá no passado, gente? Não tem. Errou, está lá. Mas eu posso fazer melhor agora. E eu posso fazer um negócio que é fantástico. Eu posso escrever as minhas experiências de falha e de acerto e deixar como recurso no caminho para que as pessoas que venham depois não precisem cair no mesmo buraco. Tem até a teoria, da pessoa que sai. Ela sai de casa, na rua da casa dela tem um buraco. E ela então não vê o buraco, cai, machuca, sai do buraco, irritada. Meu Deus, quem colocou esse buraco aqui? Que absurdo. Volta, faz o que tem que fazer, vem para casa. Uma segunda vez desavisada, ela cai no buraco de novo. Mas até agora, ninguém entupiu esse buraco. Que loucura, hein? Tem que resolver isso. Cadê a prefeitura? Cadê não sei quem? O síndico? O responsável? Sai irritada, vai embora. Na terceira vez que ela passa, ela lembra do buraco. Não cai mais no buraco, mas reclama ainda. Que aquele buraco está ali. Na quarta vez ela sai, olha o buraco e fala: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso tampar esse buraco, eu preciso chamar alguém para fazer isso. Então nós começamos a ser adultos na hora que a gente assume a responsabilidade. Eu só sou adulto, ser humano adulto, o dia que eu dou conta de pagar minhas contas e que eu assumo a responsabilidade pelo que eu faço. Passei ali, bati no retrovisor do carro, quebrou, cadê o dono? Não sei. Não tem ninguém. Se eu sou adulto, eu vou lá e deixo um bilhetinho no para-brisa. Bati no retrovisor do seu carro. Meu número é tal, me liga, me chama, eu assumo que eu vou pagar. Mas se eu sou ainda imaturo, eu olho, não tem ninguém, eu fujo.
vou ter que gastar dinheiro para arrumar o carro do outro. Né? Então, a vida vai mostrando para a gente que lugar que a gente está. E aí, nessas situações todas, a gente começa a fazer oração por nós mesmos, pela nossa imaturidade, pelas coisas que nós fizemos e deixamos para trás, sem concluir, por aqueles prejuízos que a gente deu para as pessoas sem querer. Ninguém sai batendo no carro do outro porque quer, uma desatenção, alguma coisa. Hoje a gente anda muito e às vezes pega o WhatsApp, está querendo responder coisa, dirigindo, aquela confusão. Pode bater no carro? Pode. Se for no carro, tá bom, né, gente? Se não atropelar uma pessoa, coisa mais séria. Mas infelizmente é uma realidade. Dificilmente se anda nessa cidade e tem alguém com o carro, com o celular quietinho. Nem que seja no sinaleiro, a gente para, dá uma olhadinha, coloca lá de novo. Então isso é um jeito de funcionar e que é do dia a dia. E é difícil vencer esses impulsos, é difícil. Né? A nossa incoerência é grande porque nós vamos atrás daquilo que nos interessa. Daí eu atendo também com terapia psicológica, faço 2 trabalhos. Na área da odontologia e da terapia. E esses tempos eu atendi uma mulher que falou assim, eu estou viciada no celular, se eu tiver um segundo eu pego. Isso está perturbando a minha vida no trânsito. Falei, coloca seu celular lá no porta-malas. Saiu com o celular lá no porta-malas e vai embora. Só você chegar lá, você tira. Na próxima sessão ela falou, não dou conta. E não dá mesmo, gente. Ela falou, nem eu não consigo. Parece que o mundo vai acabar, me dá uma ansiedade, uma loucura, tanta coisa para fazer que eu não consigo. Tá bom, coloca no porta-luva. Aí ela na outra sessão, coloquei, funcionou melhor, porque toda vez que eu paro no sinaleiro, eu tiro ele de lá e olho. Tá, mas aí ela tira só no sinaleiro. Tava uma loucura. Aí nós fomos olhar qual que era a dificuldade. Não é o celular, gente, é a ansiedade que mora atrás de nós, o querer já estar com tudo na mão, tudo resolvido. Sabe? Imagina uma criaturinha dessa e desencarna de uma hora para outra. Vai levar o celular? Não vai. Aí vai falar com quem? Chamar quem? Tá tudo aqui. Documento, banco, tudo num aparelhinho só. O que nós precisamos carregar hoje, gente? O celular e o carregador de celular. Pronto. Está resolvido a nossa vida. Certo? Aí, desencarnamos. Nada de celular, nada de carregador. A gente com a gente mesmo. E aí o Emmanuel fala assim, nós deveríamos exercitar nossa prece todos os dias, porque o estado receptivo não se improvisa. Mas a minha prece é tão falsa, eu falo, Senhor, Pai Nosso, no meio do Pai Nosso eu não sei o que eu falei mais. Treina. Porque vai chegar esse dia, gente. Pode demorar muito, mas daqui 150 anos não tem nenhum de nós aqui. Então nós vamos ter que voltar. Na hora que a gente voltar, a gente vai voltar com aquilo que a gente carrega dentro. Nada mais. Nenhuma roupinha, nenhuma joia, nenhum adereço, nada. Então nós precisamos trabalhar conosco de uma forma que a gente melhore a nossa relação com a gente mesmo. Nosso tempo está quase acabando, é meia hora, né? Eu vou aproveitar aí mais uns 2 minutos para falar de algo que é muito interessante. O lugar que a gente fica com a gente mesmo, ele é um lugar solitário. E se tem um negócio que mexe com a gente, é não ter companhia. Mas se eu quiser ficar no meu quarto íntimo, e quando orar, entrar para o vosso quarto íntimo, o vosso Pai Celestial sabe que vai em segredo, porque tem coisas que a gente não conta nem para a gente, né?
Depois que a gente fez, que a gente pensa, que a gente deleta assim num cantinho, não é possível que eu não estou pensando nisso. É possível. A gente está assim pensando isso, querendo isso, fazendo isso. Então esse lugar é muito sozinho. Eu não acho que seja solitário. A palavra solidão leva para um lugar de alguma dor. É mais uma solitude, uma presença com a gente mesmo. Aí não precisa de mais nada. Esse lugar a gente deveria treinar mais. E se você para e pensa, caso você seja casado, tenha relacionamento, já teve, você vai ver que esse lugar não some. Você pode estar junto com a pessoa do jeito que você quiser. Dia dos namorados ontem, você pode ter um companheiro, alguém assim, e esse lugar está ali te chamando. Então esse lugar é o lugar da consciência. É aquilo em nós que observa. Mas a gente já aprendeu a falar que ele é triste. Ele não é triste nem alegre. É um estado de presença, de plenitude, que essa galera da meditação gosta muito. Você vai entrar no estado de Buda, de Nirvana, tem tanto nome que se dá. É um desejo de chegar ali. E é nesse estado que a gente faz a nossa prece. Então o convite é para que a gente ore sem muita piedade da gente. Ai, Senhor, como eu sofro, meu Deus do céu, me ajuda aqui, resolve aqui, manda o vizinho embora, meu chefe aposenta. E começam tanto pedido que não faz sentido. Mas não. É a gente com a gente mesmo. Então que Jesus nos ampare, nos ilumine e que a gente encontre em nós, usando o recurso da prece, essa condição de estar em sintonia com Deus e fazer tudo a partir desse lugar e não fugir desse lugar. É com Ele que a gente vai viver. E a casa única que a gente tem para morar nesse planeta aqui é o corpo físico nosso. O dia que você chega, você recebe o corpinho. O dia que você for embora, você vai entregar o corpinho. Então cuida do corpinho, trabalha, malha, vai ao médico, faz revisão, faz tudo que você puder. Mas isso é coisa da agora. Não, está no Evangelho aí, 200 anos atrás. Cuidar do corpo e do espírito. Está lá. O homem precisa cuidar dos dois. Viajar para fora, beleza, pega o avião, vai onde o seu dinheiro e sua vontade tem. Viaja para dentro também. Olha o que está acontecendo, o que precisa ser mudado. Olha a paisagem interior. Então a vida nos convida a ficar nesse fluxo, para fora, para dentro. O equilíbrio vai ser sempre a sintonia com esse lugar, de solitude, de comunhão com Deus. Que Jesus nos ampare, nos ajude a encontrar esse estado de paz, de céu interior, que ninguém vai dar para a gente. É uma conquista individual. Muito obrigado.